Olá, seja bem-vindo ao programa Saúde Você, mais um domingo falando de temas importantes de saúde. Hoje nós vamos falar de 3 temas que foram muito sugeridos nos nossos portais de comunicação. Nós vamos falar de varizes, nós vamos falar de asma e nós vamos falar também sobre o hipertiroidismo. Então, um programa especial com 3 especialistas, confira. Hoje eu converso com eles que estão no programa há muito tempo, mas nós temos uma convidada também especial, estreando aqui no Saúde Você. Tudo bem, doutora Juliana? Tudo ótimo, Duda. Um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vinda. Obrigada. Doutora Juliana deu uma entrevista esses tempos atrás, lá no meu portal, lá na minha rede social. Dá uma olhadinha, tema importante. Doutora Débora. Oi, Duda. Doutora Débora tá muito chique, gente. Você viu, né? Tá aí em todos os veículos, falando bastante de saúde, trabalhando muito também. Trabalhando muito também, Duda, graças a Deus. E o doutor Rafael Faraco, que estreou o Minuto da Saúde aqui na Rede TV, fazendo dicas importantes de saúde para vocês e também participa aqui do nosso programa. Tudo bem, doutor? Tudo bem, você, obrigado, viu? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, obrigado. Vocês estão com a gente bastante tempo e a Juliana que fique bastante tempo conosco também. Se Deus quiser. Nós vamos falar de temas variados, o pessoal sugere, as pessoas têm dúvidas, então nós vamos fazer um programa diferente hoje. Eu quero começar falando sobre hipertireoidismo. Eu falo que a Débora, ela é a mulher das palavras difíceis, Poxa né, Débora? Fala um pouquinho pra gente qual é o tratamento para o hipertireoidismo. Bom, primeiro vamos a o que é o hipertireoidismo, né? Então, é uma tireoide que produz muito hormônio da tireoide, né? E aí, como a gente vai tratar isso? Nós vamos bloquear a produção desse hormônio. Nós temos 3 tipos de tratamento para isso. Um é um remédio, né, que você dá e faz esse bloqueio. O outro tratamento é queimar a glândula tireoide com iodo e o outro tratamento é o cirúrgico, né? E aí, qual é o benefício de cada um, que é a nossa grande questão? O tratamento de remédio, na verdade, você pode usar ele temporariamente, né? E tem algumas contraindicações, mulheres e gravidezes. O tratamento cirúrgico, ele é mais definitivo, não? Então acaba que nós acabamos indicando mais esse tratamento. É a retirada da glândula tireoide. Agora, o hipertireoidismo, porque às vezes a pessoa ela tem obesidade, por exemplo. É o hipertireoidismo. É o hipotireoidismo. É o hipotireoidismo. Isso, é o contrário. É o contrário. Então, quando a tireoide produz pouco hormônio, nós temos o hipotireoidismo. Nós temos uma tendência ao ganho de peso. Quando eu tenho muito hormônio, o hipertireoidismo, eu fico hipermetabólica. Pressão alta, eu tenho taquicardia, batedeira. Nossa, no então peito, dá vários efeitos colaterais. Ansiedade, insônia e perda de peso também. E o olhinho fica com o olhinho saltado, fica com o olhinho grande. Agora, quando operamos o hipertireoidismo, então vamos falar de quando a gente opera, por exemplo, porque eu quero saber se, como você falou, já tem o tratamento através da medicação, mas e quando opera? Isso, quando a gente opera é quando a gente tem ou dificuldade no tratamento clínico, dificuldade de ajuste de medicação no tratamento clínico, e quando nós temos algum nódulo suspeito oncológico também nessa tireoide. E aí você tira a tireoide, o paciente não tem mais tireoide, e nós vamos dar o hormônio da tireoide para o paciente, e aí está tratado e curado o hipertireoidismo. E vida normal. Não, isso é o mais importante, né? A gente vai falar de temas diferentes aqui, mas a gente quer saber realmente se existe, por exemplo, prevenção. A gente vai falar no final sobre prevenção do hipertireoidismo. Eu quero saber um pouquinho sobre a asma, que é muito comum, e a gente que está passando aí por essa fase de muitos cuidados com a saúde, né, até por causa do Covid, que deixou as pessoas muito mais conscientes, a asma foi algo muito falado, né, doutor? Sem dúvida. A asma, só para as pessoas entenderem, né, ela é tão importante que no Brasil chega cerca de 5 óbitos por dia por asma, né? Isso, na maioria das vezes, é porque a pessoa não está utilizando a medicação para controle. Mas o que é a asma? A asma, é importante essa definição para as pessoas entenderem, né, a necessidade do tratamento. A asma é uma inflamação dos brônquios. Eu gosto dessa figura porque essa primeira figura aqui à esquerda mostra um bronquíolo.
Então, só para vocês entenderem, o ar para chegar até o pulmão, ele passa pelo nariz, pela boca, e depois tem vários canaizinhos que são os bronquíolos. Esse bronquíolo da esquerda é um bronquíolo normal, então o ar passa por aí de uma forma tranquila. À medida que a gente vai aumentando, a gente vai passando para o lado direito, percebe que o espaço que passaria o ar, ele está mais obstruído. Sim. Essa obstrução ocorre pela inflamação. Nossa, na crise ali, já estou de olho na crise, doutor. Exatamente. Como a gente tem um processo inflamatório, o canal que passa o ar ele fica mais fechado. E aí o mecanismo de fechamento desse canal que leva ao desconforto respiratório, ao chiado no peito, que é aquele barulhinho, aquele piadinho que as pessoas falam, né? A tosse, o desconforto respiratório. A bombinha é para asma? Na verdade é o seguinte, Ou Duda. para bronquite? Bronquite é um termo genérico, né? Tá. Que a gente utiliza que é uma inflamação dos brônquios, Tá. né? Então a gente pode ter uma inflamação dos brônquios por mudança climática, por infecção viral, né? Independente do vírus, coronavírus, influenza, Sim. parainfluenza, rinovírus, seja lá o que for. Nossa, doutor, chega de vírus que ninguém Chega aguenta de mais vírus, falar em vírus. chega de né? vírus. Vamos falar do controle, né? Então, assim, a bronquite, isso é uma inflamação dos Sim. brônquios, que tem várias causas. A maioria das vezes é um quadro viral. No entanto, a asma é uma inflamação brônquica também, porém é uma doença crônica que precisa de medicação para controle, para ter uma vida absolutamente normal. Ah, então as pessoas que às vezes confundem a asma com a bronquite, é importante entender essa diferença. Exatamente. As pessoas acham assim, olha, eu tenho asma, então é comum eu ter falta de ar, é comum eu chiar o peito. Não. O normal, a pessoa que tem asma e está controlada, é que não tenha falta de ar, não tenha chiado no peito, não tenha desconforto respiratório. Eu conheço várias pessoas assim na família que têm asma, acho que é muito comum, né? Vocês têm familiar com asma? Eu tenho asma. Ah lá, pronto, a Débora tem asma. E tá Eu tenho tratando? asma controladíssima, sim. Então eu trato e a minha asma está super controlada. Não tenho falta de ar, estou Mas já teve aquela Exatamente. crise de ficar... horrível de não respirar. O ar não sai, né? Eu acho importante aqui a gente conversar assim, como você está falando do hipertiroidismo, as pessoas que têm hipertiroidismo ou hipotiroidismo, precisam usar medicação de uso contínuo todos os dias. Exato. A pessoa não acorda e fala, bom, minha tireoide hoje está ótima, então eu não vou usar Já minha acabou, medicação. né? Isso não tem. Não. Então quem tem asma é a mesma coisa. Tem que utilizar medicação para controle, como se fosse hipertensão, como se fosse o diabetes, para ter uma vida absolutamente normal realmente. Deve esperar uma crise, então, para procurar Sim. assistência, né? A crise já nos traduz que a asma está fora de controle. O sintoma da asma, normalmente, ele é a falta de ar? Na maioria das vezes, a falta de ar, o chiado no peito, um desconforto respiratório, um aperto no peito. No entanto, tem pessoas que às vezes procuram a gente no consultório com histórico de tosse crônica, ou seja, tosse acima de 3 meses. E a gente vai avaliar, uma das causas de tosse crônica pode ser a asma que está sem tratamento, sem medicação para controle. A gente está falando de temas aqui que vocês percebem que são muito cotidianos. A gente falou sobre hipertiroidismo, que vamos continuar entendendo aí a prevenção. Agora a gente veio para a asma, que também é muito comum, acomete milhares de pessoas, assim como as varizes. Olha, eu já falei sobre varizes e a gente sabe que pode ser grave e, em muitos casos, sendo necessário até a cirurgia. Não é verdade, doutora Juliana? Exato. As varizes, elas são uma manifestação de uma doença, que a gente chama, é uma doença venosa crônica, né? Que ela tem diversas características. A pessoa pode ter desde um vasinho, que é considerado estético, até uma veia calibrosa, uma veia visível, uma ferida na perna, né? Até, no caso, uma trombose por uma varize não tratada. Então, apesar de ser uma doença muito comum, né, quase 80% das pessoas têm algum grau de varizes. 80%? Até 80% em algumas populações, né? É mais comum nas mulheres, né? E as pessoas não valorizam muito, acham que tem varizes e tudo bem, né? Porque você não sente tanta dor, tanto incômodo, mas é um problema que tem que ser acompanhado e tratado. Essa foto, por exemplo, já é de um caso de varize, já em que estágio, doutora? Esse a gente tem classificações, né, de varizes. Essa já é que a gente chama de CEAP, né? Um estágio já, um grau 4, né, para 5. O paciente provavelmente já tem inchaço na perna, talvez já tenha até alguma alteração de cor da pele. Então, já é um estágio já até avançado, né, da doença.
E quais são as principais causas? Eu pergunto porque minha irmã, ela vive reclamando de dor nas pernas, que vive com a perna para cima, que está com os pés inchados. Ela já fez cirurgia e precisa novamente de tratamento. Assim, as causas são principalmente genéticas, né? Quando você pega o histórico familiar, é muito comum que você encontre na família alguém que tenha varizes. Aí tem outros fatores também, por exemplo, a pessoa que fica muito tempo em pé ou muito tempo sentada, não faz atividade física, os obesos, as mulheres na gestação, elas têm uma tendência maior a formar varizes, né? O uso de anticoncepcional. Então, essas são as causas principais, mas a gente pensa mais na genética. E, igual você falou, sua irmã já operou uma vez e provavelmente precisa de novo, porque é uma doença crônica, como Sim. a asma é uma doença de controle, né? Porque as pessoas falam, eu operei e acabou meu problema. Não, você tem que continuar acompanhando, porque se você tem tendência a ter varizes, você pode desenvolver novas varizes. Aquelas que foram retiradas na cirurgia acabaram, mas outras podem ser Tem uma formadas. predisposição que fala, né? Exatamente. Alguns casos têm predisposição. Exato. É importante que a gente está falando de 3 temas aqui de controle. Exato. Né? Agora, começando pela doutora Débora, que falou do hipertiroidismo, prevenção. Na verdade, é muito difícil de falar sobre prevenção de hipertireoidismo, que a gente indica uma dieta saudável, práticas de atividades físicas, mas, infelizmente, é uma doença que a gente considera como autoimune, né? Então, você não tem uma coisa que você fala, vou fazer corretamente para não ter o hipertireoidismo. O que a gente tem é o tratamento precoce, né? Então, o diagnóstico precoce, como? Fazendo exames, um exame de sangue é o suficiente para a gente identificar um hipertireoidismo. Prevenção, né? A palavra do momento é a prevenção. Exatamente. Agora, varizes, tem como prevenir também, doutora? Tem, com certeza. Varizes, o tratamento, né, passa primeiro pela prevenção, que é atividade física, é fortalecimento de musculatura de panturrilha, principalmente, porque é a panturrilha que faz a gente bombear o sangue de volta para o pulmão, para o coração. Então, se você mantém uma dieta saudável, mantém o peso sob controle, né? Essa é a prevenção principal. E se você tem alguma sobrecarga, a pessoa que trabalha o dia inteiro em pé, ela deve usar uma meia elástica também, que ajuda muito na prevenção das varizes. Acaba funcionando, né? Sim, com certeza. Doutor, prevenção de asma, porque ficar com... Olha, nada ninguém merece, mas a falta de ar é um desespero, É um desespero. Né? A prevenção da asma, como a asma é uma doença inflamatória, nós temos que utilizar medicação de uso contínuo para controle, né? Lógico que não adianta utilizar medicação para controle se a gente tiver um fator ambiental desfavorável. Então, não adianta ter a asma, utilizar a medicação e continuar fumando, né? Ou morar num local com mofo, com muita poeira. Então, a dificuldade para controle também vai acontecer mesmo utilizando a medicação. Então, a prevenção, utilização da medicação para controle, higiene ambiental, afastar fatores ocupacionais, fatores ambientais também desfavoráveis. O senhor falou do tabagismo, inclusive o colega do senhor, Dr. Rodrigo Santiago, estará conosco no próximo programa falando desse tema muito importante para ficar de olho aí com relação ao tabagismo que acomete milhares de doenças, né, e desenvolve-se milhares de doenças. Agora, a gente está falando de um quadro que as pessoas têm como controlar. Varizes, tem cura? Não tem cura. Não tem que cura. ter controle Mas realmente. Tem controle, exatamente, tem que ter um controle. Hoje, o tratamento das varizes, eles vão desde o tratamento simples, que é um tratamento de um vasinho, que as pessoas consideram estética, mas não é estético, porque pode ser a primeira manifestação da doença, né? A gente pode fazer tratamento simples em consultórios, até o tratamento das veias mais calibrosas, das feridas, até com cirurgias, né? E hoje as cirurgias elas estão muito avançadas, a gente consegue operar a laser, por exemplo, dar alta para o paciente no mesmo dia. Olha que importante. Então, não é curativo. O tratamento de varizes é sempre naquele momento, mas o paciente continua tendo que ter o acompanhamento. Bom, a medicina trabalhando aí em favor do ser humano, os médicos estudando cada vez mais, trazendo cada vez mais informação, tecnologia. Quer conhecer esses 3 especialistas? Acesse o nosso portal Programa Saúde Você. Acesse as nossas redes sociais, @Programa Saúde Você. E se quiser me acompanhar, vai ter muita dica do especialista lá. Então é @dudarodrigues.oficial. Não deixe de acompanhar, domingo que vem nós estaremos aqui. Eu espero vocês.